cumprimentar o Sr. Presidente e vou apresentar a comunicação intitulada exatamente A Pedagogia da Reforma e da Contra-Reforma, ou de como um conflito religioso iniciou na universalização do ensino e da aprendizagem, baseada basicamente numa leitura comparativa que resgata, digamos assim, que é aquilo que me interessa, aquilo que quer a reforma, quer a contra-reforma, quer os movimentos, digamos assim, religiosos, contribuíram para aquilo que são hoje as bases dos sistemas educativos contemporâneos. É verdade que a gente não dá muita, a contemporaneidade não dá muita importância a isso, mas acho que chegou o momento de começar a reescrever a história no sentido positivo, porque agora, como toda a gente já percebeu, o ensino e a aprendizagem vai mudar, de facto, radicalmente e todos serão poucos para manter num nível que seja adequado à formação científica e à formação humanística. Portanto, basicamente, este é um contributo para refletir um pouco sobre essas bases que também podem ser refletidas numa organização futura. Portanto, a Igreja e a Educação, primeiras percepções. Antes do iluminismo e da modernidade começarem a assentar um novo ideário educativo na livre determinação do pensamento e na separação efetiva daquilo que respeita à fé e ao que pertence à razão, a educação foi fortemente guiada por um interesse primeiro que se prendia com a omnipresente religião. Passaram, portanto, mais de 2 dezenas de séculos até aos dias de hoje, onde a educação é obrigatória e se cinge em quase todos os níveis à especialização, fazendo com que cada indivíduo aprenda muito sobre poucas coisas e quase nada sobre o restante. A mentalidade científico-positivista que acabou por triunfar criou uma ideia falsa do papel da Igreja na educação dos povos durante 2 milénios. Augusto Comte, criador do positivismo, que acentuou a mentalidade pragmática e utilitarista que se tem prolongado até aos nossos dias, estabeleceu a nova doutrina na ideia de que só a ciência, baseada na observação dos factos e no conhecimento das leis que o regem, é capaz de salvar a sociedade, sustentado na fórmula saber para prever, prever para agir. A tradição ocidental foi buscar os seus modelos à Grécia Antiga, em cujo legado podemos constatar a ênfase religiosa na educação das comunidades, não só nos mitos, veja-se Homero e Isídio, bem como nos trágicos, seguindo Sócrates, Platão e Aristóteles. O paganismo grego guiou a educação dos povos por um paradigma religioso. Para o que me interessa, situarei esta reflexão a partir do cristianismo e das marcas constitutivas da sua herança, que ao longo dos tempos, com os sucessos e retrocessos, é então a mundividência greco-latina e judaica que serve de base à nova etapa de cristianização do mundo e para o estabelecimento dos padrões em que hoje se rege, mesmo que tantas vezes em negação das suas raízes. A educação cristã primitiva desenvolveu-se pela meditação da vida de Cristo, os Evangelhos e também das cartas dos apóstolos, nomeadamente as de Paulo, expandindo-se em sentido oposto à religião grega, omitindo os excessos e a carnalidade, mas mantendo intacta, embora escondida, essa herança mais problemática e, por isso, temos hoje acesso aos textos gregos na sua integridade quase total. A visão cristã foi, portanto, uma escola inaugurada com uma boa nova anunciada por Cristo, mas continuou com os catecumenatos, a educação dos candidatos a receber o batismo, que nada tinha que ver ainda com a chamada educação intelectual. É certo que nesta fase não havia escolas de cultura literária, mas a mesma haveria de ser acarinhada, promovida e conservada dentro do cristianismo emergente. Quase nos primórdios aparecem figuras associadas ao cristianismo e à sua divulgação, designados de apologistas, destacando-se Justino Mártir, Clemente de Alexandria, um dos proponentes da teologia da Igreja Cristã, Orígenes, Santo Agostinho, figura maior da patrística, que estabeleceu as bases da religião cristã e o seu pensamento foi recuperado pelos reformadores que nele sustentaram as suas propostas. O movimento cristão continuou o esforço educativo com as escolas catequéticas, a cópia de manuscritos, o uso dos mosteiros como depositários do saber, a produção literária dos monges, o aperfeiçoamento das 7 artes liberais. Com fins essencialmente pedagógicos, no seio da Igreja Católica, surgiu ainda a escolástica, que teve o seu esplendor entre os séculos XI e XV, desenvolvendo o sistema de educação como disciplina intelectual em clara oposição à patrística,
até na herança filosófica. A patrística é dominada pelo platonismo, naturalmente adaptado ao ideário cristão, e agora o sentido educacional e escolar da escolástica recupera a filosofia de Aristóteles, também ela ajustada ao cristianismo. Convenhamos que aos interesses globais do cristianismo se adequava mais a filosofia de predominância racional e científica de Aristóteles que a de Platão, mais ligada à sensualidade, ao idealismo e ao misticismo, mesmo que na sua origem esta doutrina se identifique mais com Platão que com Aristóteles. Foi nesta evolução que, em resultado do desenvolvimento das escolas ligadas às catedrais e mosteiros, surgiram as universidades, ganhando lugar de destaque a Escola Franciscana de Oxford, destacando-se Roger Bacon, Duns Scotus, Guilherme de Ockham e o mestre Eckhart. Portanto, quando a reforma se estabeleceu e enfatizou a necessidade de um rápido progresso educativo, não só tinha um vasto campo em que sustentar as suas propostas, como o progresso até aí era já considerado, apesar de tudo. E não era tão controlado pelo centralismo das ideias, escrutinadas pela teologia, como se quer fazer crer. A controvérsia ia fazendo parte do dia-a-dia de todos aqueles que se interessavam pelo conhecimento e as humanidades. O problema é que estes eram em número muito reduzido e, portanto, o seu trabalho tinha pouco ou nenhuma relevância no cotidiano das populações, mergulhadas em jornadas de trabalho infindáveis e sem qualquer possibilidade de acesso ao ensino e à educação. O romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, mostra bem o que foi o labor dos frades copistas em prol da fixação e conservação dos textos clássicos, que puderam ser tomados para servir de suporte à Revolução Renascentista. Fez-se pouco para o que se devia e podia, sem dúvida que sim, mas ainda se fez alguma coisa. Só o facto de os originais do humanismo grego e latino terem sido mantidos, mesmo que a Igreja não partilhasse de grande parte do seu conteúdo, que escondia da estrita comunidade dos letrados, foi um dos maiores legados às gerações futuras. O que seria hoje a arte, a literatura, a poesia e mesmo a ciência se não tivéssemos usufruído dessa herança? De um modo geral, todos os séculos produzem o progresso que podem, ou que aqueles que marcam a evolução e os que têm poder pretendem, como é bem evidente na seguinte interpretação da história de Agostinho da Silva, que diz: quando nós olhamos a história e podemos dizer que no século XV havia o futuro do século XVI, provavelmente estamos enganados. Provavelmente no século XVI o que houve foi outro presente diferente daquele que havia no século XV. Porque os homens que viveram no século XV, porventura, não estavam empenhados de maneira nenhuma em viver já o século XVI, dentro do século XV, e o século XVII logo a seguir a terem vivido o século XVI, mesmo no século XV. Em todo o tempo repousam já todas as coisas, as acontecidas e as por acontecer. Muitas são entrevistas e só mais tarde, num outro presente, tomarão a forma definitiva. Depois seguem-se dois pontos que têm a ver com as linhas gerais da reforma e da contra-reforma, e depois o último ponto que me interessa, e será o que lerei aqui, que é as consequências político-educativas da reforma e da contra-reforma. Após vários séculos de vigência e das diversas vicissitudes a que estas pedagogias foram sujeitas, esta reforma e contra-reforma, nos tempos que correm, onde a educação humanística parece ter-se tornado obsoleta, ganha cada vez mais razão de ser a procura de bases seguras para a formação de indivíduos críticos, ativos e criativos, ao contrário da atual comunidade educativa, que revela cidadãos submissos, passivos e reprodutores. Só por si, o enfoque humanístico destas pedagogias é um vetor a meditar em todos os tempos. Talvez tenhamos que rever o conceito de humanismo, adaptando à realidade atual, mas enquanto a educação e a instrução tiverem por finalidade tornar os indivíduos melhores e mais conhecedores, os ensinamentos que a tradição nos legou e os tempos atuais preferem ignorar, deverão ter um papel decisivo neste processo. Ambos os movimentos tiveram, portanto, uma influência determinante na universalização do ensino e educação. Na Alemanha e países escandinavos, fixou-se o luteranismo ligado a características nacionais. O calvinismo invadiu a Europa Oriental e Central, servindo na Inglaterra e nos Países Baixos os interesses políticos independentistas, beneficiando ainda os interesses dos holandeses nas disputas com os espanhóis. No sul da Europa, Itália, Portugal e Espanha, impôs-se a contra-reforma que, pela ação dos inquisidores, dos jesuítas e do poder temporal, não conheceu a devastação das lutas religiosas ocorridas mais a norte na Europa. Todos eles, portanto, com mais ou menos ênfase, estão na origem
da universalização do ensino e da educação escolar, tendo as igrejas reformadas apelado à autoridade civil no sentido de garantir esse serviço a todos os cidadãos de qualquer lugar. Não há dúvida que na educação os jesuítas, isto é, a Contra-Reforma, no campo educativo, se estendeu literalmente a todo o mundo, mas como acabamos de ver, não teve complexos em apropriar-se daquilo que os movimentos reformistas e antes deles o ensino universitário tinham introduzido com sucesso e ponderação nos sistemas de ensino em vigor. Assim sendo, não tendo a Contra-Reforma um pendor humanista, no sentido que se designou atribuir a esse movimento de ruptura, também não se pode dizer que tenha sido anti-humanista. Deturpou os clássicos para os ensinar com o espírito da Igreja, mas teve a sabedoria de não os destruir, e por isso hoje estão no seu esplendor, porque os souberam manter para lá da circunstância e do tempo. Também os ideais da Reforma se espalharam com alguma facilidade pelo Novo Mundo, nomeadamente nos Estados Unidos da América do Norte. A apregoada liberdade de pensamento e o enfoque no poder da razão que o protestantismo original tanto pugnou não se consubstanciaram de imediato na educação da época, não originando qualquer corrente pedagógica, nem sequer se organizaram como repositório de ideias. No entanto, é com este movimento que se inicia a educação universal, necessária para todo o cristão, a quem foi criada a necessidade de ler as Sagradas Escrituras, em plena consonância com as anteriores propostas humanistas dos renascentes. A verdade é que, em jeito de imposição na nova ordem, entretanto estabelecida, verificou-se o domínio protestante sobre as escolas secundárias dos séculos XV e XVI, tendo ainda as ordens de ensino religioso tradicional adotado as ideias e métodos renovados pelas escolas da Reforma. Mas também é verdade que Lutero e Calvino, como acontece em todas as revoluções, não se livraram de formular uma nova dogmática que espalharam pelo espaço, passaram a influenciar. A formação superior, universitária, foi também uma preocupação do movimento reformista. Lutero foi toda a vida professor na Universidade de Wittenberg, Melanchthon, Zwinglio e Calvino foram alunos dedicados e aplicados nas escolas que frequentaram, nas quais adquiriram conhecimento e formaram o caráter. O prestígio que as universidades já tinham granjeado, principalmente na formação das elites, levou os reformadores a privilegiarem essa via para a aquisição do conhecimento e formação superior, continuando então, sob a orientação da nova doutrina, a surgir novas universidades, ou a converter as já existentes nos espaços que passaram a controlar aos princípios e finalidades da nova doutrina. A primeira universidade protestante aparece no berço da Reforma, Wittenberg, na Saxónia, na realidade fundada em 1502 pelo príncipe Frederico o Sábio, e década e meia depois desta data veio a incorporar as ideias daquele que já era um dos seus professores com mais reconhecimento, Martinho Lutero, tendo ainda estudado aqui Handel e Schleiermacher. Marburgo, onde já no século XX foi professor Heidegger e onde estudou Hannah Arendt. Königsberg contou com alunos como Kant, Hilbert Hoffmann, Herder. Jena, com alunos notáveis como Marx, Fichte, Frege. Dorpat, Strasburgo, Altdorf são outras universidades fundadas sob o desígnio da Reforma. Sob os auspícios da via reformista de Calvino aparecem importantes escolas. Ele próprio abriu em Genebra o Colégio de La Rive e a sua academia em 1559, que veio a ser o embrião da futura Universidade de Genebra. A Universidade de Heidelberg, na Alemanha, St. Andrews, Glasgow e Aberdeen, todas na Escócia, Oxford e Cambridge, na Inglaterra, receberam fortíssima influência calvinista. Leiden e Utrecht, na Holanda. Nos Estados Unidos, Harvard, Yale, Princeton, o que mais uma vez prova o interesse religioso dos reformadores. Nunca deixou de andar par a par com o interesse secular. Tal como acontecia nas escolas dos jesuítas, a finalidade era dupla: formar os elementos da Igreja e, simultaneamente, os jovens que se preparavam para assumir o poder secular, mesmo que tais princípios colidissem com as ideias racionalistas que se opunham ao sobrenatural e transcendente que o iluminismo se preocupou em difundir. É verdade que hoje em dia estas prestigiadas escolas estão completamente adaptadas à realidade do tempo, com uma visão
compreensão meramente histórica da teologia. São científicas, materialistas, pragmáticas, acolhem os melhores alunos e buscam a melhor formação técnica possível. E os ideais cristãos são nelas secundários, quer do ponto de vista da moral, quer das finalidades do ensino e da educação. Mas elas nunca seriam o que são hoje, nem sequer o progresso que a humanidade conhece, sem o impulso inicial dos seus fundadores e os princípios em que assentaram a sua pedagogia, mesmo que na atualidade pouco ou nada contribuam para a propagação da fé e os ideais do cristianismo. E com as universidades católicas espalhadas por todo o mundo acontece algo semelhante, mesmo que o ensino da teologia e a formação dos futuros sacerdotes continue a ser nelas basilar. No restante ensino, que é maioritário, não parecem diferenciar-se de qualquer outra instituição similar, mesmo que as escolas confessionais dos níveis inferiores ainda atendam a parte do ideário cristão. O mesmo não se passa nas escolas superiores ditas confessionais, onde a prática do cristianismo é alheia ao seu normal funcionamento, pois o corpo dirigente, professores, alunos e restante pessoal, na sua maioria, vive longe dos ideais cristãos, quer na teoria, quer na prática. Diferenciam-se apenas em um ou outro aspecto simbólico e decorativo, como as capelas, as cruzes e pouco mais. A reforma teve, portanto, um grande impacto para o início da massificação e universalização do ensino e das escolas que os Estados passaram a controlar e a manter, tendo o Estado alemão de Saxe-Gotha sido o primeiro a decretar a instrução obrigatória, sendo seguida esse modelo copiado por toda a Alemanha, quer nas escolas populares, quer nas escolas médias e universidades. Também o ginásio de Estrasburgo viria a servir de modelo às escolas protestantes e às católicas criadas pelos jesuítas. A reforma e a contra-reforma vieram afirmar o princípio da instrução universal e mesmo que, querendo centrar em si a condução do ensino e da instrução, incentivaram a abertura de escolas populares destinadas às classes pobres e ajudaram a estabelecer um critério nacional à educação laica dos diversos países que se tem mantido até aos dias de hoje, nomeadamente na obrigação por parte dos Estados de ministrar uma educação útil à totalidade dos cidadãos, uma educação supletiva para a formação das elites e dos escóis, rejeitando nas várias fases o recurso a métodos massificantes e violentos na defesa de uma aprendizagem nos mais diversos graus e complexidade que se venha a instruir como um prazer individual. A maneira como se olha ao mundo pressupõe uma determinada filosofia da educação e os jesuítas, enquanto ordem religiosa, não fogem à regra, mas tal facto não os impediu de abrir as suas escolas aos leigos, nem de inovarem na organização curricular e valorização acrescida daqueles que em simultâneo constituem a razão de ser de todo o ato de se ensinar e aprender, os professores e os alunos. Apesar de todas as inovações, era na doutrina social da Igreja que a sua pedagogia tinha as raízes, fosse qual fosse o recorte real que lhe servisse de referência. Ao enfoque educativo da reforma e contra-reforma, não será estranha a circunstância dos seus impulsionadores terem mantido uma relação íntima a este meio. Lutero foi toda a vida professor, e Inácio recrutou aqueles que ajudaram na fundação da Ordem entre os estudantes universitários que com ele estudavam. Os tempos que sucederam ao novo ideário pedagógico surgido com a reforma e contra-reforma, verteu-se na necessidade de todo o fiel poder ler os textos sagrados, o que levou à criação de escolas populares com métodos e ambientes novos, ao aparecimento de escolas secundárias e de estudos superiores, a um novo olhar sobre a pedagogia, elegendo-a como campo de investigação. Este interesse supletivo pela instrução e educação dos povos trouxe benefícios enormes ao progresso da pedagogia, começando a ser redigidos diversos tratados sobre o ensino e a educação, que se abriam tornar um estímulo fundamental para as futuras obras de referência neste campo. Neste labor destacam-se as obras de Comênio, fortemente influenciado pelo protestantismo alemão, Basedow, Pestalozzi e Froebel, cujos trabalhos se constituíram como as fontes primeiras do movimento da Escola Nova, surgida na Europa em finais do século XIX e início do século XX. Também no seio das diversas igrejas, estes movimentos de leitura levaram ao posterior aparecimento de novas ordens religiosas com interesses educativos que pudessem servir à totalidade das populações, como é o caso da Congregação do Oratório, os irmãos das escolas cristãs, o próprio bispo Fenelon que se dedicou à educação feminina. Ao longo do tempo,
O longo tempo das disputas religiosas no seio do cristianismo deixou-nos ainda excelentes exemplos de escolas rivais na ação e no pensamento que vieram a ter importância decisiva na maneira como hoje se olha para o mundo e a sua constante transformação, a que não é alheio o empenho de figuras ligadas à Igreja, como é o caso do dominicano Bartolomeu de Las Casas e do jesuíta português António Vieira na defesa dos escravos. No Colégio de La Flèche, importante escola dos jesuítas, formou-se Descartes, figura que iniciou a modernidade. No Colégio de Porto Royal, jansenista, estudou La Fontaine e Pascal. Na escola reformada, os pietistas alemães, que mantinham afinidades ao jansenismo, cujas escrituras de Santo Agostinho lhes serviam de base, em plena rejeição com as convenções terrenas do luteranismo e do novo formalismo dogmático, está ligado Kant, que no seu ensaio O que são as luzes, publicado em 1784, estabelece os campos próprios da Igreja e do Estado, sustentando dessa forma a sua real superação, que deveria assentar na autonomia da razão e liberdade de pensamento. Portanto, querer apoucar a religião no progresso secular da educação rumo à sua efetiva universalização, como quis e continua a fazer a mentalidade científico-positivista, nada tem que ver com o que realmente se passou. Aqui elencam-se algumas ideias centrais do cristianismo, nos seus variados desenvolvimentos e apropriações para o progresso do ensino e da aprendizagem. Mas o pensamento religioso, judaico e islâmico também deram, ao longo destes milénios, uma grande contribuição para a difusão do saber e o progresso do conhecimento. Será legítimo, com certeza, dizer que o ensino religioso esteve muito centrado nas humanidades e pouco nas ciências experimentais, mesmo quando o progresso no seu seio era evidente, como é bem demonstrativo no processo de Galileu. Isto é um fato, mas sem o empenho da religião, o ensino e a educação teria chegado a um número bem mais reduzido de indivíduos e povos, e nos tempos que correm, com o máximo da tecnologia a invadir as sociedades ocidentais, naturalmente colocando uma necessidade urgente de redefinir o papel e o funcionamento das escolas, os princípios das igrejas terão um papel determinante, não só porque a questão de Deus e a mitologia que subjaz às múltiplas explicações da origem da vida é por elas colocada de maneira supletiva em diversas fases da vida de cada um, como valores por si acarinhados, como a importância central das humanidades na educação dos povos, a colaboração, o respeito pelo outro, o culto da interioridade, a ideia de comunidade e de partilha, o igual valor de todos os indivíduos, entre tantos outros, hão de ser os temas essenciais na formação das novas gerações, que serão cada vez mais dominadas pela relação homem-máquina e pelo consequente afastamento dos indivíduos entre si, na família, na comunidade, na escola, no trabalho, na natureza, na sociedade. Afinal, nas múltiplas expressões do sagrado, repousam os valores perenes em que assenta o progresso humano, agora e sempre. Muito obrigado.